salve meus relíquias! Saudações rubro-negras! Corinthians e Flamengo entregaram um daqueles jogos que ficam marcados pela intensidade e pelos contrastes dentro de campo. Em uma noite de Brasileirão, vimos o time paulista ligado no 220, que dominou amplamente a primeira etapa, e do outro, a resposta do mais querido que cresceu no segundo tempo e mudou o rumo da partida. No início, a postura do Corinthians foi clara: a agressividade, pressão alta e imposição territorial. O alvinegro criou volume, mas não conseguiu transformar essa superioridade em gols. O destaque ficou para as chances desperdiçadas por Yuri Alberto, que teve espaço e oportunidades, mas falhou na definição das jogadas e parou no nosso paredão Rossi. Enquanto isso, o Flamengo apresentava um desempenho irreconhecível. Nos primeiros 35 minutos, a equipe parecia desconectada, sem conseguir se encontrar na marcação e com dificuldade em manter a posse de bola. Foi um período de ampla dificuldade, no qual o rubro-negro ficou refém do ritmo imposto pelo adversário. A virada começou ainda no fim da primeira etapa, quando ajustes estratégicos começaram a surtir efeito. Com mais organização no meio-campo, o time conseguiu equilibrar a partida e dar sinais de que poderia reagir. O resultado desse crescimento ficou claro na etapa final. Carrascal assumiu papel decisivo, distribuindo assistências precisas, e nomes como De Arrascaeta e Luiz Araújo apareceram para confirmar a eficiência ofensiva. O confronto terminou com um desfecho emocionante, digno da grandeza das duas camisas. Mas foi o Flamengo que demonstrou capacidade de adaptação, transformando dificuldades em chances reais de gol e equilibrando uma partida que parecia perdida no início. Rapaziada, vamos falar a real e naquele pique. O começo do Mengão foi complicado demais. O Corinthians chegou dominando a posse de bola e olha só, o Flamengo tentou algo diferente do habitual. Normalmente ele joga na base da compactação zonal, fechadinho, controlando profundidade. Mas hoje foi pressão com referência individual, cara a cara. Só que aí já bateu o problema. O time ficou sem sobra, sem cobertura e o Corinthians já aproveitou. Ranieri, que entrou como zagueiro pela esquerda, mudando a dinâmica defensiva do Corinthians. O cara tem aquele passe longo com o pé dominante e, por incrível que pareça, foi ele quem deu equilíbrio para o sistema na saída de bola. Só que defensivamente o Mengão deixou muito espaço. Não tinha pressão no homem da bola e isso facilitou para o Corinthians rodar o jogo. Durante quase 40 minutos, os caras engoliram o Flamengo. Criaram chance atrás de chance, mas a sorte é que Yuri Alberto parou em Rossi, que estava em noite iluminada. O cara perdeu o pênalti aos 11 minutos com bela defesa de Rossi, que aliás já tinha defendido um pênalti do mesmo jeito do De La Cruz em 19 e ainda desperdiçou duas oportunidades na cara do Rossi, sendo uma bela defesa do nosso goleiro, que fez defesas seguras. A gente ficou no sufoco, irmão. E o problema não parava aí. Na pressão alta, o Flamengo foi mal demais. Não encostava no Hugo Souza, goleiro do Corinthians, e isso quebrou a intensidade do nosso jogo. Os atacantes rubro-negros não pressionavam no tempo certo, deixando o trio de zaga adversário circular a bola como queria. O Bidu e o Mateuzinho avançavam pelos lados com tranquilidade. E cada vez que o Emerson Royal tentava subir a marcação, os espaços nas costas viravam avenida para o Corinthians explorar, principalmente com o Yuri Alberto infiltrando em profundidade. Era nítido. De um lado, o Corinthians jogava com intensidade. Do outro, o Mengão estava lento, espaçado e desajustado defensivamente. O Yuri Alberto ainda se movimentava com esperteza, atacando os espaços entre nossos zagueiros. O garoto Breno Bidon, do Corinthians, também dava trabalho, fazendo o time deles ganhar superioridade. Só que, perto dos 40 minutos, o Flamengo acordou. E aí apareceu a experiência do Felipe Luiz, dando aquele papo firme para os caras se ajustarem. O Flamengo passou a pressionar melhor, equilibrando o jogo. Começamos a aparecer ofensivamente. Samuel Lino quase fez o dele e Arrascaeta chutou por cima em boa chance. Com Carrascal, Saul e Royal apoiando, o Mengão cresceu. O Léo Ortiz começou a distribuir passes com mais clareza e o time se organizou. O Saul baixou entre os zagueiros, reposicionando toda a estrutura. Vinha foi puxado para o corredor. O Samuel Lino virou quase um terceiro homem de meio campo e isso abriu espaço na entrelinha entre o zagueiro e o lateral corintiano. O Arrascaeta, esperto, achou o passe para Lino, mas a finalização não saiu como a gente queria.
Mesmo assim, a construção melhorou demais. O Saul deu mais qualidade na base, o Bruno Henrique buscava a profundidade e o Royal, numa das ultrapassagens, criou ótima oportunidade de finalização. O primeiro tempo terminou com o Flamengo crescendo, botando moral e equilibrando um jogo que parecia perdido no início. E vamos que vamos, porque no segundo tempo o jogo pegou fogo. O Flamengo voltou diferente e a entrada do Alexandro deu uma cara nova para o time. Sem bola, o cara se movimentou bem demais, deu mais entrosamento e ainda distribuiu umas bolas longas para o Bruno Henrique atacar a profundidade. Junto com ele, entraram Danilo e Luiz Araújo, que também ajudaram a reorganizar o Mengão. Só que, mal a bola rolou, a gente tomou aquele susto. Logo no primeiro minuto, o Yuri Alberto abriu o placar. Foi num contragolpe rápido pela esquerda. No lance, o Carrascal já começava a se posicionar como ponta flutuador, centralizando e lembrando muito aquele estilo do Gerson. Isso obrigou o Royal a ser mais ofensivo, mas abriu espaço nas costas. O Danilo, que entrou justamente para cobrir, acabou hesitando e não interceptou. O Léo Ortiz tentou chegar no corte curto, mas chegou atrasado. Aí, meu parceiro, o Yuri Alberto colocou o Corinthians na frente, mas o Mengão não se abalou, não. Pouco depois veio a resposta. Jogadaça pela esquerda com Samuel Lino, passe redondo do Carrascal e a finalização mortal do De Arrascaeta. Gol de quem tem estrela. O Flamengo quase virou na sequência. Arrasca escorou e o Carrascal mandou uma bomba, né, assustando geral. Depois do empate, o Mengão botou postura agressiva, foi para cima e dominou o meio. O Carrascal começou a brilhar, jogando simples e rápido, usando recurso técnico com objetividade, construindo tudo em poucos toques. Teve ainda aquele lance de manual. Alexandro fez ultrapassagem inteligente entre dois marcadores, abriu espaço para o Samuel Lino, que achou o Carrascal livre. O colombiano virou elemento surpresa e deixou o Arrasca na boa para empatar o jogo. Dorival reagiu. Colocou Thales Magno e Angileri no Corinthians, enquanto o Flamengo mexeu com Plata no lugar do Bruno Henrique. Mas antes de sair, o Bruno ainda perdeu uma chance gigante, preferindo passe em vez de finalizar. E o que parecia equilíbrio virou domínio rubro-negro. O Flamengo passou a mandar no jogo. Carrascal teve mais uma chance clara. E a saída de bola começou a fluir com qualidade. Teve até mudança de sistema. O Mengão passou a jogar num 5-4-1, alternando para o 5-3-2, depois da entrada do Luiz Araújo. Ele se dedicou na marcação, fazendo perseguições longas para evitar inversão e proteger o setor direito. Do outro lado, o Corinthians perdeu o encaixe. O Ranieri virou volante, o Angileri improvisado como zagueiro, mas nada funcionava. O Felipe Luiz ainda mexeu. Jorginho entrou no lugar do De La Cruz. E olha, foi inteligente. O Jorginho recuava entre os zagueiros, achava as janelas de passe e acelerava a transição com bola vertical. No fim, Dorival ainda recheou a defesa com Kaká, Ryan e Vitinho. O Samuel Lino saiu e entrou o Luiz Araújo, que seria decisivo. O segundo gol nasceu de uma jogada rápida de lateral. O Plata foi fundamental cobrando rápido. O Carrascal achou espaço, leu o movimento do Luiz Araújo e enfiou um passe cirúrgico. O Luiz Araújo pegou de primeira e estufou a rede. Foi explosão dentro da casa dos caras. E a torcida do Mengão calou mais de 40 mil corintianos, meu parceiro. Com essa vitória, o Mengão não só mostrou maturidade, como voltou a ter o melhor aproveitamento do campeonato. E detalhe, no lado direito, a disputa tá boa demais. Plata, Carrascal e Luiz Araújo brigando por posição. Mas nesse jogo, ninguém superou o Carrascal, que jogou os 90 minutos com inteligência tática e regularidade absurda. E o Rossi, que segurou o ímpeto do Corinthians no primeiro tempo, salvando o Flamengo de um placar irreversível. A maturidade demonstrada pelo Flamengo foi determinante para aproveitar o cenário perfeito da rodada. Enquanto Cruzeiro, vice-líder, e Palmeiras, terceiro colocado, tropeçaram, o mais querido fez a sua parte e consolidou ainda mais a liderança. Com 54 pontos, o rubro-negro chega fortalecido para o próximo compromisso e mantém a posição de protagonista absoluto nesta edição do Campeonato Brasileiro. O encontro da próxima quinta-feira, no Maracanã, diante do Cruzeiro, ganha contornos decisivos.
será a oportunidade de ampliar a vantagem sobre um concorrente direto e, ao mesmo tempo, reafirmar a consistência apresentada ao longo da competição. Uma vitória abriria ainda mais distância na tabela, trazendo tranquilidade e confiança para a reta final. O Flamengo se coloca, portanto, em condição privilegiada. O desempenho técnico e a capacidade de resposta nos momentos de adversidade reforçam o peso do elenco e a seriedade do trabalho. A liderança não se resume aos números. Traduz a solidez de uma equipe que soube amadurecer ao longo do torneio, corrigindo falhas e potencializando suas virtudes. O Flamengo é hoje líder absoluto do Brasileirão. Mais do que a posição na tabela, o que se vê é a construção de uma caminhada consistente, capaz de colocar o clube em rota firme rumo ao título nacional.